Olá, bom dia. Ontem fiz o vídeo achando que o microfone, na verdade nem sei se esse microfone faz algum efeito. Talvez faça algum efeito cenográfico, entendeu? Mas gravei o vídeo ontem como se ele tivesse ligado, conectado no celular, certo? E não estava. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei de um paraense. O meu conhecimento é sobre a literatura paraense, a minha formação em letras foi fora do Pará, certo? Eu não estudei em Belém, certo? O meu ensino ginasial na época e ensino secundário foi feito dentro do seminário, certo? Eu não conhecia a literatura paraense, confesso, admito e tenho que admitir. Mas expressivamente soube de um paraense chamado Dalcídio Jurandir, certo? E é um romancista brasileiro. Ele nasceu, deixa-me ver aqui, ele nasceu em 1909, certo? Nessa época, o navio a vapor Ita, Ita deve ser uma companhia, certo? Depois a gente pode verificar. Eu não sei se é o tipo de vapor também, certo? Mas tinha na época, já devia ter uma tal de Sinap, que era uma companhia de navegação estatal, certo? Mas o fato é que esse Ita poderia ser talvez uma companhia privada, certo? E ele fazia, esse Ita era um navio a vapor, certo? E tem uma música, Peguei um Ita no Norte, para mim, na minha cabeça, o que vai, sabe? Um navio a vapor, certo? E para mim o Dalcídio Jurandir, se não pegou, poderia ter pegado um Ita, certo? Para ir morar no Rio de Janeiro, certo? Ele morreu no Rio de Janeiro, inclusive, em junho de 79, certo? Mas é um paraense de uma cidade chamada Ponta de Pedras, aqui na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é um pedaço de continente, certo? Que desgarrou, certo? E se tornou ilha, e é cheia de cidades, entendeu? Hoje tinha alguém comentando aí, sabe, que se fala em internacionalização da Amazônia, e uma jornalista que trabalha para o Bom Dia 247, certo? Defendeu que essa ideia aí. Macron está vindo, deve estar chegando de hoje para amanhã, não sei, aqui no Brasil, certo? E vem a Belém, sabe? E ele ali tem uma porção de terra, a França tem uma porção de terra ali na Guiana Francesa, certo? É só Guiana hoje, onde está o Essequibo, né? Que é um território disputado com a Venezuela. Mas assim, né? Está em atividade aí a Venezuela e está em atividade a Guiana. E a Guiana, não sei se é um protetorado francês, entendeu? Sei que tem aí, sabe, tem DNA francês aí. Eu não sei se é a Ilha do Diabo, sabe, onde o Papillon foi desterrado, certo? Está ali por perto, ali na Guiana, e me parece que está, certo? Certo. Mas assim, o Macron vem ao Brasil e vem ao Pará, depois vai a São Paulo, vai ao Rio de Janeiro, ele quer encontrar com Chico Buarque, por exemplo, Caetano, entendeu? Essas coisas assim. Esse cara, esse Macron é um folgado, é um neoliberal, certo? Um neoliberal folgado. E assim, a propósito da conversa, então, ele teria uma agenda para tratar de questões aí sobre a geopolítica, certo? Com o Lula, o pessoal diz que ele quer demover o Lula da ideia, sabe, de continuar afrontando aí a União Europeia, de continuar afrontando os imperialistas da hora, certo? E desgarrá-lo do grupo dos BRICS, mas quando? Não vai conseguir, o Lula não. E depois ele teria uma outra agenda, né? Teria a agenda da própria agenda ambiental, certo? E teria uma agenda aí política, sabe, onde ele pretende ir ao Rio de Janeiro, São Paulo, essa coisa toda, certo? E a propósito disso, então, correu aí a notícia, né, um desejo antigo aí dos imperialistas, certo? Que é se apropriar da Amazônia, e alguém disse, rapaz, aqui na Amazônia está cheia de gente, certo? E ali, sabe, a Ilha do Marajó é um exemplo disso. Como eu disse, é um pedaço de terra aí que desgarrou, né, do continente, certo? E então, lá do outro lado, rapaz, nós estamos aqui em Belém do Pará de um lado e lá do outro lado está a Ilha do Marajó, certo? E é cheio de cidades, inclusive Ponta de Pedras, onde nasceu o Dalcídio Jurandir em 1909, certo? Aí o Dalcídio, sabe, eu acho que restando muito pouco a fazer, sabe,
Ele pegou um ITA, foi bater no Rio de Janeiro lá e já, sabe, tinha ideias, ser humano, certo? Ser humano aí, sabe, um ser vivo aí, sabe? É um primata cheio de ideias, certo? Coisa que os outros primatas aí, sabe, não conseguiram desenvolver, os bonobos, por exemplo, os chimpanzés, certo? Sei que ele foi bater no Rio de Janeiro para morrer em junho de 1979, com 70 anos de idade, certo? Em 79. Em 79, bicho, o que que estava fazendo em 79? Rapaz, em 79 eu estava casando, bicho, lá em Manaus, certo? De papel passado. Foi isso, 79? Não lembro mais. Eu acho que foi isso, acho que foi, sabe? E estava também entrando, começando a trabalhar, entrando no mercado de trabalho, certo? E me tornando professor. Eu fui professor em 79, comecei a trabalhar como professor em 79, quero dizer, proletário, certo? Em 79. Aí esse cara, esse Dalcídio, sabe, escreveu, a propósito, são 8 horas e 41, eu vou considerar que já estou aqui enchendo linguiça, tem uns 6 minutos, certo? Então eu vou considerar que eu comecei esse vídeo às 8h35 e vou parar às 9h05, certo? Fazendo aí meia hora, tá certo? Então às 9h05, são agora 8h41. E eu só sei, rapaz, que o Dalcídio escreveu, o livro Chove nos Campos de Cachoeira, sabe? Eu não sei se Cachoeira é uma localidade lá em Pontas de Pedra, não sei de onde ele tirou a ideia, sabe? Mas eu dei uma bisbilhotada na internet e vi que o personagem principal dele é um garoto, Alfredo, e o Eutanásio, certo? Eutanásio. É do nome, porra. Eutanásio lembra eutanásia, certo? Esse Dalcídio é foda, foi foda. Mas assim, sabe? E aí, esse livro dele ganhou prêmios, sabe, lá no Rio de Janeiro, aquela coisa toda e tal. Então eu falei de Dalcídio Jurandir, assim, mas Chove nos Campos de Cachoeira. Cachoeira é um nome que lembra também um povoado lá para as bandas do Xingu, às margens do Garapé Tucuruí, certo? Onde nasceu o mestre, pai de Ernest, que sou eu, certo? E este canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Então assim, falei demais, falei, certo? Falei do Dalcídio. E deixa eu entrar aqui numa outras notícias aí, pera lá só. Eu queria lembrar, sabe, quando falava ontem eu resolvi meter na história do vídeo, sabe, um garoto que eu tenho aí, sabe, de 17 anos. Na verdade eu tenho 4 garotos e uma garota, certo? E mais 2 garotas que são minhas netas. E eu saí no sábado com o garoto caçula, é o garoto caçula, certo? E aí ele está fazendo psicologia e, sabe, aí começou a falar de Thorndike. Hoje eu meti Thorndike de novo aí num post, certo? Num post que eu fiz, né, no X, certo? E ontem no vídeo eu meti Thorndike e Descartes, certo? Mas o fato é o seguinte, que no passado aí do pensamento humano, para explicar, sabe, essa coisa que nós humanos somos, sabe? O ser que pensa, primata que pensa, os seres de um modo geral pensam, certo? Eu creio até que as árvores pensem, certo, um pouco aí, mas isso aí já é especulação muito distante. Mas os seres humanos, inclusive o pintinho de Thorndike, eu enchendo o saco aí, sabe? Os pintinhos de Thorndike tem um mínimo um grão de pensamento aí, sabe? Que faz ter vontade, impulso, movimento para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo, entendeu? Mas assim, desguiado, sem muita conexão, certo? É uma inteligência muito limitada. Já nós humanos temos aí, sabe? É uma placa-mãe super desenvolvida, certo? Somos um supercomputador, sabe? E cheio de funções, cheio de programas, sabe? Cheio de peças de hardware, software, não sei mais o que, entendeu? E assim, coisa pesada mesmo, sabe? Aí chega no tempo de Thorndike e Descartes viveu no século XVI, certo? E Thorndike viveu no século XX. Isso aqui, na história da filosofia, esse meu filho aí está cruzando, aí cruzou com essas duas figuras aí, sabe? Com esses dois agentes aí, produtores de estruturas, de conhecimento, sabe? E eu só sei dizer, rapaz, que assim, o pensamento vem sendo conduzido desde quando os gregos começaram, né, sabe, a organizar o pensamento, sabe, começaram a colocar ordem no caos. Aí está lá, sabe, no passado, Parmênides e Heráclito, e onde eu queria lembrar, sabe, dos dois e não conseguia, sabia só das ideias.
Mas eu posso assim me arriscar a dizer, sabe, que Parmênides, quando localizou o ser, sabe, e mandou esse ser estacionar e se preocupar com a essência, com as questões identitárias, certo? Com os conceitos, né? A língua, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente se expressa, a gente está extraindo do mundo abstrato que a gente tem aí, do mundo simbólico, que é o mundo dos signos linguísticos, conceitos, certo? Conceitos que são reunidos, que traduzem as coisas que estão ao redor da gente, os fenômenos, sabe, que estão ao redor da gente, sabe? E os objetos reais, e a gente elabora objetos mentais, e a partir desses objetos mentais a gente vai, sabe, aí colocando o pensamento para funcionar. Mas o fato é que ali, sabe, a essência de Parmênides estacionada criou a figura dos agentes que são identidades, certo? E mas Heráclito disse, tá bom, tu fica aí com os agentes que eu fico por aqui com as estruturas, porque nós, seres humanos, sabe, produzimos instituições, sabe? E assim, tu ficas aí no campo aí, sabe, da ontologia, que eu vou por aqui, sabe, pelo campo da epistemologia, com a sociologia, com a antropologia, tá certo? E vou deixar aí as coisas se expandirem mais um pouco. Aí chega em Descartes, que ali, sabe, ele era matemático e um cara, então, assim, sabe, acostumado a expandir assim, a mente, sabe? A matemática, lembra lá Pitágoras no passado, certo? Ela permite aí, sabe, a vontade se estabelecer, porque é em cima de cálculos que se faz, cálculos matemáticos, cálculo de soma, sabe, de vantagens e desvantagens, que se cria aí, sabe, desenvolve aí. O computador que nós temos aí tem um aplicativo, sabe, que a partir assim, de certas condições, sabe, se estabelece uma direção, essa direção a gente diz que é um ato de vontade, certo? Aí pega o Arthur Schopenhauer falando, pega o Locke, sabe, pega ali, sabe, também, aí mais atrás aí, sabe, aquele francês, fugiu, tá certo? Mas aquele francês que estava no tempo de Locke também, sabe? Jean-Jacques Rousseau, sabe? Que vai aí, né, em outras direções, e os caras estabelecem a noção de Estado nessa época, no século XVI, as nações, sabe, ali, pessoas numa base territorial, sabe, já estavam estabelecidos em reinos, sabe, e resolvem aí fundar repúblicas e fundar estados. Já havia estados, certo, e já havia uma legislação fraca, mas havia, tá certo. Mas o fato é que a partir dali se vai na direção do constitucionalismo, certo? E de elaborar aí um estatuto geral, certo? Uma lei geral que se vai chamar de Constituição, sabe? Que vai reger as relações entre Estado e indivíduos, certo? E por aí vão. Sociedade, indivíduo, Estado e cidadãos, certo? Então, havia sociedade, indivíduos, e ali com a Constituição se estabelece o Estado e os cidadãos, certo? E por aí vai, e o tal de René Descartes vai por aí nessa direção, seguindo, sabe, o mundo, creio eu, das estruturas, certo? E o Parmênides, o Tornidade vai ficando aí mais por baixo, vendo, sabe, aí uma questão mais prática, aí, sabe, o associativismo, certo? E dentro do âmbito do positivismo, que vai debandar, que vai descarregar nas águas do behaviorismo, aquela coisa toda, certo? E que vai constituir ali parte de um pensamento, de uma teoria na área da psicologia, chamado behaviorismo, certo? Que faz parte da mentalidade anglo-saxã, certo? Já o Heráclito vai parir ideias no seu tempo e passa por Descartes, que vai lá para, certo, ficando na Europa, e vai assim, sabe, gerar uma outra forma de teoria, de uma teoria aí, sabe, mais abrangente, mais preocupada com as abstrações, certo? Os behavioristas se preocupam mais ali com a permanência, sabe, os seres estacionados ali, os fenômenos. E o Descartes vai sugerir que a gente se preocupe mais com abstrações, de primeiro nível e de segundo nível, certo? É o nível da palavra ali, da linguagem, certo? E o nível da filosofia, dos assuntos mais longos, mais altos, entendeu? O ser humano assim, sabe? É essa coisa aí que nós somos mesmo, certo? E assim, então eu falei aí de Parmênides e Heráclito, que eu queria lembrar ontem e não conseguia. E hoje no café, no Bom Dia 247, sabe? O Bom Dia 247 pautou a questão do genocídio em Gaza e falou, sabe, de
preocupações hipócritas que tem ali, sabe, o Estado estadunidense, através de seus agentes, né, de Estado, preocupado com as agressões às mulheres palestinas, certo? Falando de estupro que os sionistas, que os soldados sionistas do Netanyahu, sabe, estão aí levando direto contra as mulheres palestinas, entendeu? Mas fico só nisso aí, certo? E tão perverso quanto o estupro são os assassinatos, não é? E que continua, tá certo? Continua, não pararam não. Houve aí, sabe, no final de semana que passou, certo? É um ato de terrorismo, na Rússia, certo? O terrorismo me fez rever uma ideia, sabe? Uma vez lendo um texto aí de um filósofo da escola de Frankfurt, o nome agora não vem, sabe? Mas assim, e ele discorreu sobre a história da filosofia, de certa forma, né? No texto me deu essa possibilidade de verificar que no começo, e lá a partir, né, dos filósofos gregos, sabe, havia um grande repositório, né, de pensamento, sabe? Um rio caudaloso que foi ao longo da história, sabe, fazendo as suas águas vazar para outros terrenos, certo, e gerando aí outras formas especificadas de pensamento, que foram as ciências, certo, as diversas ciências, certo. Então, a mãe de todo o conhecimento e de todos os conhecimentos particulares científicos é a filosofia, né, que planta, certo? A ciência depois evolui, se torna ciência, e resta a filosofia da ciência, certo? A epistemologia, tá certo? E que falava eu? Então, se falou se falou de Maquiavel, e no texto diz que para Maquiavel o que fazia, sabe, o que fazia ali as coisas acontecerem na cidade, no reino onde ele estava em Florença, eu acho, certo? E ali, sabe, tentando apoiar, assessorar ali o duque, ou sei lá quem, sabe, governava ali a cidade, sabe? As cidades em Florença, até o tempo em que Maquiavel viveu e um pouco... Não, só vieram, sabe, a se tornar república, mas aqui adiante, certo? Sempre foram reinos, certo? E Maquiavel, sei que Maquiavel estava por lá, e ele, quando fazia as análises deles, ele via na fome, pensando a cidade por dentro e por fora, certo? E a cidade dentro de muros, e ele dizia, sabe, que o grande fator existencial seria a fome, que todos nós humanos, sabe, nós nos movimentamos porque temos medo de morrer de fome, e por isso, como os antigos hominídeos, sabe, a gente coleta e faz caça, depois faz plantação e cria, certo? Cria animais, entendeu? Domestica animais e cria, entendeu? Porque no fundo a gente está preocupado com o alimento que o corpo necessita, tá certo? E que passa a fome então, e o medo da fome seria o motor da história. Eu prefiro, ao invés de falar da especificidade fome, certo? Falar do substantivo, sabe, ao qual fome se junta, certo? A locução adjetiva se junta, medo de fome, né? Que é o medo, o termo medo, certo? E para mim o que aconteceu na Rússia, para mim não, o que se fala foi um atentado de terror. O terror usa o medo, certo? O pavor, o pânico, sabe, como arma política, arma de guerra, tá certo? E tem um tal de Estado Islâmico aí, sabe, que se diz que é uma criatura, é uma estrutura, sabe, criada pelos estadunidenses, certo, para infernizar ali os sírios, né, e infernizar ali o Irã, tá certo? E que esse Estado Islâmico, sabe, foi praticamente aniquilado, mas que foi agora, sabe, novamente estimulado, organizado para fazer ali, sabe, atentados, para fazer o atentado que houve na Rússia agora esse final de semana, certo? Esse tal do Estado Islâmico, e foi falado isso. Então eu tiro, assim, dessa situação aí, sabe, o ser humano até hoje, sabe, a fome é um qualificativo, certo? Mas o substantivo mesmo é o medo, sabe, que nós temos. O cérebro, ele é condicionado
pelo medo, pelo pavor, sabe, se tornar inanimado, sabe, por causa da falta de alimento. Falta de alimento que está matando, inclusive, gente lá na Palestina, sabe? E aí fica, então, o Maquiavel, sabe, aí, reconhecido e como verdadeiro que ele fala, né, quando ele fala de fome, todo mundo ali deve ter pavor da morte, certo? Da morte por inanição. Mas também o 247 falou do assassinato de Marielle Franco, certo? Se está discutindo muito essa primeira conclusão a que chegou um inquérito que foi feito pela polícia, passou 5 anos na mão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento, são agora 8h56, o ex-governador do Rio de Janeiro, um tal de Wilson Witzel, ficou de fazer um pronunciamento, ficou de fazer um pronunciamento às redes, certo? Não sei o que esse cara falou, mas na época, quando aconteceu o assassinato, a intervenção no Rio de Janeiro já estava andando, certo? Foi no dia 14 de março, salvo engano, a intervenção política foi em fevereiro, tá certo? E logo em seguida, Pezão, sabe, houve uma bronca com ele, sabe? Aí assumiu o Witzel, eu acho que o Witzel assumiu por questão de eleição, mas logo em seguida ele foi afastado também por questões políticas, certo? E hoje ele ficou de dar uma aclarada, certo? E quando são agora 8h56, eu fiquei de ir até 9h05, até 9 horas tá bom, certo? Para não cortar o vídeo. Mas assim, então o assassinato de Marielle praticamente chegou a uma conclusão, certo? Onde se tinha os executores presos, os sicários, certo? E agora se prendeu quem mandou matar. A grande novidade nessa situação é a presença de um delegado de polícia civil, certo? Que exerceu funções de chefe de polícia, né, ali, sabe, em certas circunstâncias. Se diz que esse cara é um tal de Rivaldo, sabe, o arquiteto, era ali, sabe, o jabuti, sabe, que mediava, né, ali as questões políticas, certo? O cara era um funcionário público, um agente de Estado, certo, ao lado de outros agentes de Estado mais graduados, certo, e ali fazendo ali o patrimônio gerar, tá certo? Aí nesse momento, lá vou eu de novo, sabe, para os meus escritos, falando em hierarquia social, em diferenciação social, sabe? Tudo por causa de quê, certo? Por causa dos excedentes da produção, tá certo? Tá todo mundo, rapaz, querendo botar a mão nos excedentes, certo? Excedentes hoje, cujo melhor equivalente é o dinheiro. Tá todo mundo querendo dinheiro, certo? A Rede Globo criou em 2016, quando eles começaram a bombardear o PT, certo? Aqueles dutos imensos, representando os dutos de petróleo, por onde o petróleo extraído do mar passa, sabe, para vir para as refinarias. Ela criou dutos imensos que, ao invés de transportar petróleo, 1, 2, 3, 4, um momentinho só, 1, 2, 3, 4, dutos imensos que, ao invés de carregar petróleo por dentro, carregava, vai ver que dólar, certo? Dólar ou euro, certo? Eu não sei. Entendeu? E para onde iam esses dólares e euros, sabe? E aí, sabe? Para quem, sabe, está preparado para receber, certo? Para quem tem conexão com esses dutos, tá certo? E quem são? São os endinheirados do mundo, bicho. De gente fora do Brasil e dentro do Brasil, certo? A Rede Globo no meio, o dono da Rede Globo no meio, inclusive, certo? Nos paraísos fiscais. Então, assim, sabe? É isso. Falei, está falado. Quem fala muito da Bom Dia Cavalo, hoje é segunda-feira, certo? Segunda-feira 25, são 25 hoje, tá certo? E é 25 de março, certo? Falei, tá falado, certo? Meu nome é Ernest, quem fala muito da Bom Dia Cavalo é o nome do meu site, do meu canal aqui no YouTube, tá certo? Tá tudo certo, falarei mais, sabe? E eu posso continuar falando, eu não tenho problema nenhum. Eu sou um cara que pensa muito, certo? Pensa muito com uma certa lógica, certo? Com uma certa lógica de ver aí, sabe? Tem um Weltanschauung aí muito legal, certo? Um Zeitgeist compreendido por mim, certo? Como dizem os alemães, certo? E vou levando
aceito debate, aceito discutir, sabe? Foi difícil calar às vezes, sabe? E outras vezes não calando sair para porrada, certo? Fui um cara, um cara de decisão. Então assim, bom dia a todos, tá certo? A semana está só começando. Bom dia.